Fantástico mostra agora uma entrevista com a principal personagem das novas denúncias de corrupção que envolvem a Petrobras. A ex-gerente Venina Velosa da Fonseca diz que muitos funcionários da empresa têm conhecimento das irregularidades e convocou todos eles a também denunciarem. Venina confessa que tem medo, mas que vai até o fim. E assegurou que a atual presidente da estatal, Graça Foster, foi informada das irregularidades não só por e-mail, mas também pessoalmente. A ex-gerente da Petrobras, Venina Velosa, que vem fazendo inúmeras denúncias sobre irregularidades nos negócios da empresa, aceitou conversar com o Fantástico hoje. Venina, eu queria saber uma coisa. A senhora prestou depoimento ao Ministério Público e, inclusive, entregou inúmeros documentos que comprovariam irregularidades nos negócios da Petrobras. Desde quando a senhora começou a fazer essas denúncias? Desde a primeira vez que eu percebi que havia alguma irregularidade na minha área. Isso aconteceu em 2008. Então, desde 2008 eu venho fazendo eu venho reportando esses problemas aos meus superiores e o que culminou agora e realmente Deus está levando essa documentação toda para o Ministério Público. Agora, que tipo de irregularidades a senhora constatou ou a senhora verificou nos negócios da Petrobras? São vários tipos. Irregularidades de pagamento de serviços não prestados, de contratos que aparentemente estavam superfaturados, de negociações que eram feitas, onde eram solicitadas comissões para aquelas pessoas que estavam negociando, e de uma série de problemas que feriam o código de ética e os procedimentos da empresa. A senhora informou a que funcionários, a que pessoas da Petrobras sobre essas irregularidades? A todos os meus superiores, informei aos gerentes executivos, aos diretores e até a presidente da empresa. A senhora poderia dar nomes? Com certeza. Num primeiro momento, eu era, em 2008, como gerente executiva, eu informei ao então diretor Paulo Roberto Costa, informei a outros diretores, como a Graça Foster, e em outro momento, como gerente geral, eu informei aos meus gerentes executivos, José Raimundo Brandão Pereira e o Abílio, que era o meu atual gerente executivo. Informei ao diretor Cossenza, tanto quanto o diretor, quanto ele era meu par como gerente executivo. Informei o presidente Gabriele. Enfim, eu informei a todas as pessoas que eu achava que poderiam fazer alguma coisa para combater aquele processo que estava se instalando dentro da empresa. Graça assumiu a presidência em fevereiro de 2012. Ela substituiu Sérgio Gabriele, que estava no cargo desde julho de 2005. No organograma da Petrobras também estava Paulo Roberto Costa, que chefiou a diretoria de abastecimento de 2004 a 2012. Ele assinou um acordo de delação premiada para contar o que sabe em troca de uma possível redução da pena. Hoje, cumpre prisão domiciliar. A diretoria de abastecimento é atualmente comandada por José Carlos Cossenza. Nesse mesmo setor, ainda trabalha o gerente executivo Abílio Paulo Pinheiro Ramos. Já outro gerente executivo, José Raimundo Brandão Pereira, foi destituído em abril deste ano. A atual presidente da Petrobras, Graça Foster, diz que a senhora mandou um e-mail, mas que ela não teria entendido o que era. A senhora fez as denúncias a ela através de um e-mail ou a senhora esteve com ela também pessoalmente? Eu estive com a presidente pessoalmente, quando ela era diretora da área de gás e energia. Naquele momento, nós discutimos o assunto, foi passada uma documentação para ela sobre o processo de uma denúncia na área de comunicação. Depois disso, ela teve acesso a essas irregularidades nas reuniões da diretoria executiva.
Entre os documentos a que Venina se refere, ela mostrou ao Fantástico um e-mail que enviou a Graça Foster em outubro de 2011. Eu gostaria de estar aí, conversando com você, olhando direto nos seus olhos, para você sentir o que eu quero dizer, mesmo correndo o risco de chorar na sua frente. Vou escrever mesmo sabendo que existe a possibilidade de você ir na sala do diretor Paulo Roberto e de ele depois me questionar o que fui fazer na sua sala. Vou falar em nome da mulher que exige respeito e que vai lutar até o fim para que um dia suas filhas jamais digam: ela se cansou, ela desistiu no meio do caminho. No e-mail, Venina pergunta: você faria diferente? E segue. Hoje eu posso dizer que estou praticamente sozinha na empresa. Venina explica que escreveu para Paulo Roberto Costa porque estava se sentindo humilhada e assediada e que reiterou que jamais o traiu e que tudo o que fez foi para atender às normas e o código de ética da Petrobras. Venina também escreveu que imenso orgulho que a empresa passou a sentir vergonha. Disse que técnicos brigavam por novas formas de contratação, melhorias nos contratos, e o que acontecia era o esquartejamento do projeto e licitações sem aparente eficiência. Na mensagem, Venina ainda afirmou a Graça Foster: gostaria de te apresentar parte da documentação que tenho. Parte dela eu sei que você já conhece. E terminou dizendo: gostaria de te ouvir antes de dar o próximo. Em receber um sinal positivo da sua parte. O que é um esquartejamento de projeto? Você tem uma refinaria. São várias unidades que são construídas. Então você tem várias formas de você fazer a contratação daquele projeto. Então, a depender da forma como que você faz a contratação, você facilita a contratação. E em nenhum momento, se não houve a compreensão daquilo que eu estava falando, me foi chamada a dar esclarecimentos a respeito do assunto. Então, teve esse momento e teve no final da minha gestão em Singapura, onde eu fiz um relatório de tudo o que aconteceu dentro da minha área de gestão, os resultados positivos, os resultados que poderiam ser melhores e até mesmo dos problemas. Mas a atual presidente, Graça Foster, diz que ela só recebeu esse ano um relatório, uma denúncia da senhora. É verdade isso? Os e-mails que eu enviei para ela já foram publicados e a documentação adicional já foi entregue ao Ministério Público. Ela diz que não entendeu, né, o que a senhora estava dizendo na época. O que a senhora acha disso? O que eu... Se falar que irregularidade e problemas na licitação, se isso não está suficientemente claro, eu, como gestora, posso falar o seguinte: eu buscaria uma explicação, principalmente por uma pessoa que eu tinha muito acesso, porque nós sempre tivemos muito acesso. Eu conheci a Graça na época que ela era gerente de tecnologia na área de gás, eu era gerente do setor de gerenciamento de contratos e éramos próximas. Então ela teria toda a liberdade de realmente chegar e falar: Venina, o que está acontecendo? Segundo uma reportagem publicada há 9 dias pelo jornal Valor Econômico, em 2008, Venina descobriu que contratos para pequenos serviços chegaram a 133 milhões de reais entre janeiro e novembro daquele ano, ultrapassando em muito os 39 milhões previstos. Segundo o jornal, Venina procurou Paulo Roberto Costa e, no encontro, segundo a gerente, o então diretor de abastecimento apontou o dedo para o retrato do presidente Lula e perguntou se ela queria derrubar todo mundo. Venina encaminhou a denúncia ao então presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que instalou uma comissão para apurar o caso. O responsável pela investigação era Rosenberg Pinto, então assessor especial de Gabrielli, e hoje deputado estadual. Contratos de comunicação
O diretor da área de comunicação, Giovanni de Moraes, chegou a ser demitido. Mas, segundo a reportagem, uma licença médica impediu que ele fosse desligado imediatamente. E Giovanni ficou mais 4 anos na empresa. A senhora relatou também um encontro com o atual delator toda essa história de corrupção na Petrobras, Paulo Roberto Costa, em que a senhora apresentou para ele várias denúncias de várias irregularidades e que ele teria tido a reação de dizer para a senhora, bem, você quer derrubar o governo, e teria apontado para uma foto do presidente Lula. O que a senhora quis dizer com isso? O que aconteceu? Esse evento aconteceu quando eu fui apresentar o comunicação. Na sala dele, falei, olha, aqui tem só uma amostra do que está acontecendo nessa área. Eram vários contratos de pequenos serviços, onde nós não tínhamos conhecimento do tipo de serviço, se aquilo estava sendo realmente prestado, mas mostrava um esquartejamento ali do contrato. Aí naquele momento eu falei, eu nunca soube nada disso, eu estou sabendo disso agora e eu acho que isso aqui é muito sério e acho que devemos tomar uma atitude em relação a isso. Aí ele pediu para que eu procurasse o gerente responsável e pedisse para que ele parasse. Aí eu falei com ele o seguinte, ele já fez. Não tem como falar, eu agora chegar lá e falar assim, olha, vamos esquecer o que aconteceu e vamos realmente trabalhar diferente daqui para frente. Existe um fato concreto que tinha que ser apurado e que tinha que ser investigado. Aí, nesse momento, ele ficou muito irritado. Ele apontou também para a direção da sala do Gabriele e me perguntou, você quer derrubar todo mundo? Aí eu fiquei assustada, falei para ele, falei assim, olha, eu tenho 2 filhas, eu tenho que colocar minha cabeça no travesseiro dia de manhã dela e não sentir vergonha. Agora eu pergunto, e você quer derrubar todo mundo? Não. O que eu quero é um assim, só pode me deixar ali naquele prédio da Petrobras? Aí vem a brincadeira, você vai lá pegar seu trocado? Eu não quero isso. O corpo técnico não merece isso. Por isso é que eu estou aqui. E é por isso que eu estou passando por todo esse desgaste. E que não é pequeno, para a gente poder realmente conseguir reerguer essa empresa novamente. Eu queria saber uma coisa, por que a senhora pediu ajuda à atual presidente da Petrobras, Graça Foster, que na época era diretora da área de energia e gás, para redigir um relatório sobre irregularidades observadas em negócios da Petrobras? A senhora disse na mensagem que a Graça Foster sabia do que a senhora estava falando, porque pediu ajuda a ela, e que era diretora de outra área. Eu queria saber uma coisa, que irregularidades, na verdade, a senhora apontava? Na verdade, o que aconteceu? Durante esse processo todo da comunicação, eu fui muito assediada, eu fui muito pressionada. O tempo todo tinham assistentes do presidente, assistentes dos diretores na minha sala falando, tem muita gente envolvida, você não pode tratar essa questão dessa forma. Então, quando a gente conduziu o processo todo de apuração, eu tinha que formatar, eu tinha que fazer um documento final para que esse documento fosse encaminhado às áreas que teriam que tomar as ações. Então, e na verdade, o que estava ocorrendo era uma pressão grande para que isso não fosse feito. Aí eu fui lá, não para pedir para formatar, foi para falar o seguinte, olha, eu vou ter que fazer isso. Agora, para quem que eu mando? Mando para a auditoria, copio jurídico, copio o diretor, assim. Na verdade, era para pedir um conselho. E o que eu fiz no final foi realmente emitir o documento para a diretoria, que é quem teria que tomar as ações, copiando o jurídico, porque o jurídico também teria ações ali, e o diretor de abastecimento. Eu queria saber uma coisa, a senhora disse que vem recebendo várias ameaças.
que inclusive teve uma arma apontada para sua cabeça, que as suas filhas vêm sendo ameaçadas. O que está acontecendo realmente? Depois que eu apurei essa questão da área de comunicação, durante esse processo todo da área de comunicação, a gente recebeu várias ameaças por telefone. As minhas filhas, na época, deveriam ter 5 e 7 anos. Eram bem novas. Teve outros momentos mais difíceis, além desse. A opção que eles fizeram em 2009 foi realmente me mandar para o lugar mais longe possível, onde, isso está entre aspas, tá? Eu tivesse o menor contato possível com a empresa. Aparentemente eu estaria ganhando um prêmio, indo para Singapura, mas na verdade o que aconteceu foi que realmente, quando eu cheguei em Singapura, me apresentei no escritório, me foi dito que eu não poderia trabalhar, que não era para eu ter contato com o negócio, que era para eu realmente buscar um curso e me dedicar ao curso. Existem ainda pessoas dentro da empresa atualmente envolvidas nesse esquema de irregularidades? Olha, se você chamar irregularidade, é amplo. Eu diria o seguinte, se eu tenho como um processo subordinado a mim, uma atividade subordinada a mim, como a gente conversou agora sobre o bunker, onde você tem claramente desvios, você tem compras de combustível superfaturadas, você tem discussão de prêmios envolvendo as negociações e você não tem as medidas consideradas compatíveis com esse nível de atividade, talvez alguma irregularidade aí esteja associada. Existem documentos internos da Petrobras que mostrariam que a senhora teria assinado aditivos para acelerar a inauguração da refinaria de Abreu e Lima. É verdade isso? Nenhuma área de negócio, não só a minha, nenhum gerente executivo, não só eu, assinam contratos ou aditivos. Todos esses contratos e aditivos, como eu já disse antes, são negociados e são assinados pela área de serviços. A refinaria Abreu e Lima está sendo construída em Ipojuca, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. As instalações serão usadas principalmente para a produção de óleo diesel. Quando o projeto foi lançado em 2005, no governo Lula, o orçamento inicial era de menos de 2,5 bilhões de dólares. Mas o custo total da obra deu um salto enorme e agora deve passar dos 20 bilhões de dólares. Esse valor é quase 6 vezes maior do que todo o dinheiro gasto com a construção dos 12 estádios da Copa do Mundo. Existe uma mensagem da senhora para o Paulo Roberto, em que a senhora faz agradecimentos pelo crescimento na sua carreira e menciona, inclusive, que estava vivendo situações de conflito, pela possibilidade de fazer coisas fora das normas da empresa e também do Código de Ética. E relata que, ao se deparar com essas situações, teve um diálogo caloroso e tenso, em que foi chamada de covarde por querer pular fora do barco. Isso significa que a senhora foi cúmplice, ou trabalhou, ou atuou junto com o Paulo Roberto? Olha, eu trabalhei junto com o Paulo Roberto, isso eu não posso negar. Na diretoria de abastecimento, a partir de 2005. Eu diria que de 2005 até 2006, final de 2006, foi um trabalho muito voltado para a melhoria da gestão do abastecimento. Um trabalho até que culminou num prêmio recebido, que foi o Prêmio Nacional de Qualidade. Foi pela primeira vez na história desse prêmio, é um prêmio bastante reconhecido, que foi dado o prêmio para uma empresa, para um negócio com um porte tão grande. Eu trabalhei com o Paulo Roberto. Esse documento, ele se refere à época desse problema da comunicação, onde eu falei, quando nós começamos a trabalhar, e eu falo isso para todos os meus gerentes, para todos que eu sou subordinada, eu só trabalho mediante os procedimentos e código de ética da empresa. Eu não trabalho se eu tiver que contrariar isso. Então, quando começou a acontecer, foi o caso dos desvios da comunicação, e eu comecei a ser pressionada, eu falei o seguinte,
o que eu quis dizer, você está me assediando. Eu não vou fazer isso. E o desgaste foi muito grande. E aí a história toda, eu acho que já foi contada o que aconteceu. Em momento nenhum eu cedi. Quer dizer que a senhora nunca participou de nenhum esquema do Paulo Roberto? Se eu tivesse participado de algum esquema, eu não estaria aqui hoje, eu não teria feito a denúncia que eu fiz, eu não teria ido ao Ministério Público, entregue o meu computador com todos os documentos que eu tenho, desde 2002. Eu não teria feito isso. Olha, em nota, a Petrobras diz que afastou a senhora da empresa, né, por a senhora ter tido atitudes fora da ética ou fora das normas da empresa. A que a senhora atribui isso? Na verdade, as atitudes não foram fora da ética nem foram fora da norma. Foram atitudes pouco corriqueiras para o empregado que quer ver as coisas sendo feitas da forma correta. Para o empregado que quer denunciar escrevendo. Eu escrevi, eu não entrei na sala e falei, eu registrei, eu mostrei isso. Então, quando eles falam que eu estou fazendo alguma coisa fora do Código de Ética, denunciar uma irregularidade é fora do Código de Ética? Você tem uma família, ou tinha, né? Você foi para Singapura com filhos, marido. Depois disso tudo que aconteceu, como é que está a sua vida agora? Eu tinha... uma família assim. Eu tinha um apartamento, eu tinha um marido, 2 filhas, a minha mãe, minha família. E simplesmente o que eles fizeram foi me afastar do meu país, da empresa que eu tanto gostava, dos meus colegas de trabalho. Eu fui para Singapura, eu não vi minha mãe adoecendo. Minha mãe ficou cega, minha mãe fez transplante de coração, eu não pude acompanhar minha mãe. O meu marido não pôde mais trabalhar. Ele teve que retornar. Eu fui o tempo todo pressionada para fazer coisas que não eram dentro do código de ética da empresa. A única coisa que me sobrou foi meu nome. E quando eu vi que eles me colocaram meu nome associado a coisas que eu não fazia, eu chamei minhas 2 filhas e falei, olha, meninas, eu reajo e tento limpar o meu nome, ou eu vou deixar isso acontecer, a gente vai ter uma certa tranquilidade agora e o trator vai passar por cima depois. O que nós vamos fazer? As minhas filhas falaram, vamos reagir. Venina, existe uma denúncia também da Petrobras que a senhora teria beneficiado o seu ex-marido com um contrato, que a senhora teria feito um contrato dentro da empresa para ele. É verdade isso? Na verdade, foram 2 contratos. Um em 2004 e outro em 2006. Eu me casei em 2007. E a condição para que a gente assumisse esse relacionamento é que esse contrato de 2007 fosse descontinuado. E isso foi feito. Quer dizer que o contrato foi anterior ao casamento? O contrato foi anterior ao casamento e no momento que a gente assumiu essa relação, a condição foi, vamos interromper esse contrato, porque isso não tem uma questão de ética dentro da Petrobras e minha, que eu não posso aceitar. Isso foi feito, com parecer jurídico, o contrato foi descontinuado. Agora, eu só quero deixar bem claro que essa empresa é uma empresa muito competente, não fui só eu que fiz o contrato, a atual presidente, quando trabalhava na TBG, lá em 2001, 2002, também assinou um contrato com ele. E depois, talvez em 2008, também assinou um contrato com essa mesma empresa para fazer a integração dos modelos de gestão das termoelétricas. Então, assim, o que eu posso falar é que realmente ela fez isso com base nas características técnicas da empresa, da mesma forma que eu fiz antes de me casar. E depois de casada, nós interrompemos o contrato. Eu queria saber uma coisa. Você vai até o fim nas suas denúncias e você tem medo? Eu vou até o fim, sim. Eu também tenho muito medo, sim. Eu não posso falar que eu não tenho. Porque no momento que você denuncia, ao invés de você ver respostas para a denúncia, você vê
simplesmente a empresa tentando o tempo todo falar o seguinte: você não é competente, você fez um monte de coisa errada, e o tempo todo as pessoas tendo que responder, mostrando documentos que aquilo não é verdade. É uma máquina que passa por cima da gente. E ela está passando. Eu tenho medo, mas eu não vou parar. Eu espero que os empregados da Petrobras, porque eu tenho certeza que não fui só eu que presenciei. Eu espero que os empregados da Petrobras criem coragem e comecem a reagir. Nós temos que fazer isso para poder realmente fazer a nossa empresa de volta a ser o que era. A gente tem que sentir orgulho, os brasileiros têm que sentir orgulho dessa empresa. Eu vou até o fim. Eu estou convidando vocês para virem também. A Petrobras voltou a declarar que tomou todas as providências para elucidar os fatos citados por Venina Velosa da Fonseca. Segundo a empresa, não procede a afirmação de que não houve apuração sobre as irregularidades apontadas por Venina, porque todas foram encaminhadas às autoridades competentes. A Petrobras também repetiu que possivelmente a funcionária trouxe a público as denúncias porque foi responsabilizada por uma comissão interna. A empresa reafirmou que Graça Foster e José Carlos Cossenza não sabiam de irregularidades e que a presidente da Petrobras só foi informada dessas irregularidades por Venina da Fonseca no dia 20 do mês passado. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, afirmou que nunca foi informado diretamente por Venina da Fonseca sobre a existência de corrupção na empresa. A defesa de Paulo Roberto Costa declarou que praticamente todos os aspectos investigados pelo Ministério Público Federal foram mencionados na delação premiada do ex-diretor e que não há como comentar incidentes específicos. O ex-presidente Lula não quis se pronunciar e os demais citados na reportagem não foram encontrados. E em entrevista publicada neste domingo por jornais da América Latina, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o Brasil não vive crise de corrupção. A afirmação foi feita em resposta a perguntas sobre as denúncias de irregularidades na Petrobras. A presidente disse também que a indignação dela com as denúncias é igual à de todos os brasileiros e que os culpados devem ser punidos. Segundo a presidente, no Brasil não há intocáveis.